Em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. A seguirem em contato, lições aprendidas na tentação de Jesus. Todos nós temos que enfrentar tentações de algum tipo. E provavelmente, até o último dia de nossas vidas, estaremos lidando com algo. Não quer dizer que você lida com a mesma coisa todo dia, mas a tentação é apenas uma parte da vida. Olhe para essa terrível, corrupta, maligna, vil sociedade em que vivemos. Mas Adão e Eva tiveram que lidar com isso, e não havia nada disso. E cada geração teve que lidar com isso, então não podemos culpar uma outra coisa ou uma outra pessoa. Porque temos uma natureza caída, e porque nós vivemos em um mundo decaído, a tentação é uma coisa que temos que lidar. Provavelmente todos os dias, mas não necessariamente. E não quer dizer que você lida com as mesmas tentações todo o tempo, ou talvez o tanto que você lidava antes de estar nesse ponto da vida, mas está lá. E a questão é essa: como lidar com isso? Muitas pessoas viverão sua vida inteira e nunca decidirão como lidar com a tentação. E só acontece quando os atinge por algum motivo. É assim que eles respondem. E se isso me atingir aqui, é assim que eu vou responder então. Elas não têm nenhuma real maneira de responder. Existe uma maneira de lidar com a tentação. Ou seja, eu posso construir algum tipo de defesa. Posso olhar para frente e responder e saber que isso sempre vai funcionar. Provavelmente todos vão dizer não porque somos todos diferentes. Se isso é verdade, significa que estamos todos sujeitos ao poder satânico, o poder do diabo, para nos atingir de todos os lados, todos os ângulos, a qualquer hora, qualquer lugar, e lugar abaixo. Ou seja, não é a vontade de Deus, o propósito de Deus ou o plano de Deus. Então você diz, bem, podemos viver sem a tentação? Não. Mas nós não temos que ceder a ela, a menos que escolhemos isso. Você diz, mas quer saber? Você não sabe quão tentado eu sou. E você não sabe o tipo de tentação que eu lido. Então deixe-me te dizer duas coisas. Primeira, se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você está por sua conta. Você não tem nenhuma defesa real, porque você está lidando com alguém que tem as respostas, que sabe exatamente quando te atingir, onde te atingir e por quanto tempo te atingir para te derrubar. Então, se você não é um crente, você não tem uma chance, você não tem escolha. Se você tem a oportunidade de entender o que é a tentação, de que se trata, o que é realmente, qual o objetivo dela, quem está por trás dela, e que você pode viver não sem a tentação, mas sem viver caindo. Você diz, bem, você chegaria a um estágio de sua vida em que não seria mais tentado? Eu duvido. Bem, você já viveu algum lugar na vida onde algumas coisas não o incomodam mais, isso é fato. Mas quanto à tentação, totalmente fora da sua vida, não. Pode ser uma coisa tão simples como fazer uma fofoca. Você fofoca aos 20, você fofoca aos 40, 60, 80, você ainda faz isso. E você ainda pede a Deus que o perdoe. Ou pode ser algo muito mais sério, e muitas pessoas fazem isso. Eles vivem com pecado em suas vidas, eles vivem enfrentando as mesmas tentações repetidamente, e isso é o que eles concluem. Bem, eu acho que tem que ser assim mesmo. É desse jeito, todo mundo é tentado por alguma coisa, então isso tinha que ser comigo, então eu acho que vou ter que morrer e viver com isso. Você não precisa. Você pode viver e morrer com a tentação, mas não caindo nela, não sucumbindo a ela, não sendo derrotado por ela. Mas isso é uma questão de sua atitude e sua compreensão e da possibilidade de construir uma defesa em sua vida para te proteger. Bem, o melhor lugar para ir que eu conheço para descobrir como lidar com a tentação é com aquele que a derrotou cada uma das vezes. E esse é Jesus. Não é da vontade dele que você e eu vivamos caindo na tentação. É da vontade dele que vivamos um tipo de vida que tem uma defesa, um mecanismo, um plano, que quando somos atacados pelo diabo, saberemos o que fazer. Então, é disso que se trata essa mensagem. Eu quero que você abra, por favor, no 4º capítulo de Mateus. E esses 11 primeiros versículos nos dão conta de Jesus enfrentando a tentação
E eu quero que vejamos o que podemos aprender com essa experiência que ele teve, visando a nossa proteção da queda. Note que eu não disse nos proteger de sermos tentados, ou nos proteger de cair e a tentação quando nos atinge. Então, começando nesse capítulo 4, eu quero começar com a primeira palavra, porque a primeira palavra é importante. Quando ele diz mais, o que é mais? Bem, volte em sua Bíblia e descubra o que aconteceu bem antes disso. O que aconteceu bem antes disso foi a hora em que Jesus foi batizado. E no versículo 14, mas João tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondendo disse a ele, falando de João: Deixa por agora, pois, dessa forma, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu ou o batizou. Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água e eis que se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você diz, mas o que isso tem a ver com tentação? Bem, veja aquela palavra, mais. Significa que o que estamos prestes a ler aconteceu logo depois disso. Bem, isso é importante, isso é extremamente importante. Eu te mostro daqui a pouco. Então, começando no capítulo 4, verso 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que diz que ele foi levado. Ele não apenas vagou lá em cima. Ele foi levado, e se observar, ele diz, levado pelo Espírito, o Espírito de Deus. Logo, depois dele ter essa incrível experiência de ser batizado, o Espírito de Deus vindo sobre ele, e Deus o abençoando, abençoando, abençoando nessa experiência. Então, o que Deus faz? Ele o manda para o deserto. Você diz, isso não parece muito justo, ou seja, porque ele não o deixou desfrutar da experiência, mas sim ele desfrutou. Mas Deus não, ouça isso, preste atenção. Deus não faz nenhuma coisa sem um propósito. Deus não reage e responde, ele tem um propósito. Então, ele deu a ele essa incrível experiência para apresentá-lo no início do ministério dele. Então, quando ele entra em cena, João o batiza, o início do seu incrível ministério. Então, a Escritura diz que, então, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Ele não deslizou para lá, ele não apareceu lá em cima, ele foi levado, a Escritura diz, pelo Espírito de Deus para um deserto e, ele diz, para um propósito muito específico. Foi de um grande lugar para o deserto. A Escritura diz para ser tentado pelo diabo. Mas por que será que Deus permitiria o diabo tentar seu filho? Provavelmente por mais de uma razão, mas lembre-se disso. Uma das principais razões que Deus permite testes e provações em nossas vidas é para preparar-nos. Preparar-nos, muitas vezes, para testes maiores e provações. Então, o que Jesus está sofrendo aqui, experimentando aqui, é o fato de que o Pai agora o está preparando para enfrentar a realidade de seu incrível ministério. Então, 40 dias, ouvindo a Deus, o que ele fazia, ouvindo e falando com o Pai. Você pode imaginar o tipo de conversa que houve entre ele e Deus? Foi um tempo muito maravilhoso de estar ouvindo o Pai. E então, agora, depois daqueles 40 dias, Satanás aparece. E ouça o que ele disse. E o tentador aproximou-se e disse-lhe: Veja isso. Não uma vez que você é, mas não agora que você é, mas se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Se tu és. Não já que você é, mas se você é. Ou seja, se você é aquele quem diz que é, então você tem o poder de transformar essas pedras em pão. E o que ele estava dizendo é, por que simplesmente não usa o seu poder divino e sobrenatural? A verdade é, por que você não usa isso mal? Transformando pedras em pães, isso seria muito impressionante. E além disso, seria uma forma de satisfazer a sua fome de uma forma milagrosa. Então, Jesus disse a ele, e ele não discutiu com ele. Ele diz, está escrito, preste atenção, está escrito
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora eu quero que você veja isso. Jesus não teve que surgir com uma ideia de como lidar com Satanás quando foi tentado. 40 dias ele esteve ouvindo a Deus, se preparando para o ministério que Deus o chamou para fazer. Então, quando Satanás o ataca, se tu és o filho de Deus, está com fome, de fato, se sente como morrendo de fome, bem, essas pedras, você tem o poder para transformá-las em pão, pão delicioso, crocante, você sabe bem como é que é, do jeitinho que a sua mãe fazia. E Jesus disse a ele, está escrito na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja com atenção, Jesus tinha um plano. Ele tinha um plano para lidar com a tentação, e o plano era, você vai ao Pai, você vai para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Agora, Jesus já sabia disso. Paulo surgiu, escrevendo aos Coríntios, e colocou dessa forma, nenhuma tentação vem até você, levada até você, mas como é comum ao homem, todos temos. Mas Deus é fiel, que não vos deixará ser tentado além do que pode suportar, mas com a tentação dará também um escape. Essa é a promessa de Deus. Se você não conhece essa promessa e é atingido por algo muito forte, você diz bem, ouça, Deus, você sabia que eu não podia lidar com isso e, isso foi demais para mim, você me deixou ser tentado, é sua culpa. Não. Ele diz, vá para a palavra de Deus, está escrito. O que está escrito? O que está escrito é isso. Deus não deixará que um dos seus filhos seja tentado ou provado, além do que ele possa suportar, dependendo e confiando nele. Ele diz, ele colocou um limite nisso. Agora, você diz, bem, suponha que eu não saiba para onde ir. Bem, veja isso. Agora, se você tem um plano, o plano tem algumas partes, certo? E a primeira parte é, vá para a palavra de Deus, encontre aqueles versículos que são versículos de proteção como um escudo quando você é tentado. E ele diz, esse é apenas um deles. Ele diz, ele estabeleceu limitações. Se for tentado, primeira coisa que eu tenho que dizer, bem, ouça, obrigado, Pai, porque você estabeleceu uma limitação para isso e eu não preciso ceder. Então, preciso de munição, preciso de defesa. E minha defesa é a palavra de Deus. Agora, eu posso dizer, bem, eu tenho uma defesa. Bem, essa defesa tem partes nela. E é versículo após versículo na palavra de Deus que me faz perceber, eu não tenho que ceder, eu não tenho que me render a isso e aquilo. E você precisa encontrar aqueles versículos na Escritura que se aplicam de uma forma que atrai você ou que você tem que enfrentar na vida. Você diz, bem, por que você não me dá alguns versículos da Escritura que eu possa usar? Bem, se eu fizesse, o que você faria é usar apenas aquele. Você tem que encontrar um que melhor, que se adapte a você, por exemplo, que talvez que você tenha um problema por estar com raiva de alguém. Bem, encontre na palavra de Deus o que ela diz sobre raiva. Talvez seja moral, veja o que ele diz sobre algo que é imoral. Ou talvez você tenha um problema com a ganância. Descubra o que ele diz, em outras palavras, vá à palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Ouça, é evidente, Jesus só tinha um plano. E veja isso, Jesus não entrou em nenhuma discussão com o diabo. Se você fizer isso, vai perder todas as vezes. Ele sabe exatamente quando somos os mais fracos, os mais fortes, onde nos atingir, por quem nos atingir, o que quer que seja. Então, o que temos que perguntar é, Senhor, como vou me defender contra a tentação? Construo uma base de verdade forte. E minha defesa é a palavra de Deus. Então, Jesus disse a ele diz, muito simples, disse, não podemos comer pão sozinho, ou seja, eu não vou abusar do meu poder para saciar minha fome. Então ele diz, a Bíblia diz que o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, como dissemos, ao topo, cerca de 137 metros do fundo do vale, e ele disse a ele, de novo, se você é o filho de Deus, agora veja isso, preste atenção. Se você acha que o diabo vai te atingir uma vez e esquecer, este era o filho de Deus. E ele derrotou Satanás uma vez, Satanás volta novamente e ele diz da mesma maneira. Se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então ele cita a Escritura. Pense em quão sutil Satanás é.
não apenas o tentou a fazer algo errado, mas citou a Escritura para defendê-la. Ele diz, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e em suas mãos eles te sustentarão para não tropeçares em alguma pedra. Então ele diz, veja, está na palavra de Deus. Já aconteceu de alguém vir até você e trazer um versículo das Escrituras para defender o próprio pecado? Com certeza. E assim ele volta até Jesus novamente. Então, quando Deus te dá, preste muita atenção, tá ouvindo? Diga amém. Quando Deus te dá uma vitória, eis o que você deve esperar. Cuidado! Então ele diz, Jesus diz a ele por outro lado. Em outras palavras, Satanás, você citou um, eu vou te dar um. Então Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o que acontece? Satanás é polido de novo. Eis o que Deus diz. Nas duas vezes, preste atenção, Jesus não entrou em uma discussão com o diabo. Sempre que você entra em uma discussão com o diabo, vai perder. Primeiro, você reconheceu que ele tem um certo ponto de apoio. De alguma forma, você reconheceu que talvez ele esteja certo, talvez isso, talvez aquilo. Não tem que discutir com o diabo. Quando for tentado, a resposta certa é imediatamente ir à palavra de Deus. O que Deus diz? Toda vez que Jesus enfrentou, eis o que ele fez, ele disse, está escrito. Então aqui ele o está testando, de novo para usar mal seu poder e além disso dizer, ouça, a melhor forma de ter uma grande plateia, a maneira mais rápida de você ter um monte de seguidores, grandes seguidores, é só se você se lançar daqui abaixo, apenas suba no templo e publique no jornal, no noticiário que você vai pular a qualquer momento. Todas essas pessoas estarão ouvindo e assistindo e vão ficar muito empolgadas, vão bater palmas vendo isso acontecer. Aí você pula e você cai de pé e eles vão dizer, uau! Então quando você disser, eu sou filho de Deus, sou o Salvador, eles vão crer sem problema. Você pode evitar a cruz. Você pode evitar a cruz. Se apenas fizer o que eu disse, jogue-se do topo do templo e terá uma multidão e estará em todo o mundo antes que perceba. Qualquer coisa que Satanás o tente pode parecer realmente vantajoso, promissor, muito satisfatório em primeira mão. Mas se você se aprofundar e olhar de novo, vai ver que é uma cilada, uma armadilha, está cheia de mentiras, não é de Deus, vai acabar te destruindo. E o mundo está cheio de mentiras. O mundo está cheio de mentiras. Então, é por isso. O que quer que enfrentemos na vida, temos que nos fazer a pergunta qual é a verdade. Porque a verdade é que a penalidade ao pecado, eis uma verdade divina que mesmo a pessoa mais educada, ímpia ou piedosa não pode provar o contrário. Colhemos o que plantamos, mais do que semeamos, mais tarde que semeamos, ponto. Isso é um princípio científico, é um princípio natural, é um princípio espiritual. E as pessoas que se gabam, que não precisam de Deus, nem disso, nem daquilo, se eles pudessem ter um vislumbre do fim de suas vidas, iam perceber que chegará o dia onde haverá consequências para sua incredulidade e desobediência. Então ele disse, se tu és o Filho de Deus, apenas pule e você vai ter o que precisa sem a cruz. E aí ele cita a escritura do que Deus disse que ia fazer. Então Jesus cita uma para ele de volta. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, novamente o diabo levou-o ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei, se te prostrares e me adorares. Agora, se você tomar o seu rumo, você nunca os alcançará. Se tomar o teu caminho, não vai viver tanto. Mas se simplesmente se prostrar e adorar a mim, eu vou te dar os reinos do mundo. Bem, é claro, essa foi mais uma das mentiras do diabo. E é claro, o que Jesus disse, ele diz, aparta-te de mim, Satanás. Pois está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e servir a Ele somente. Cada uma vez, Jesus usa o mesmo método de lidar com a tentação. Agora, eu não acho que nenhum de nós pode melhorar esse método. E pensa numa coisa. Eis o que você tem o privilégio de fazer.
pode construir. Você pode construir esse muro de força. Você pode construir esse recurso. Pode construir essa armadura diante de você. Contra a tentação. Significa que nunca vai quebrar, não. Mas significa que se você construir em sua vida a palavra de Deus, se a palavra de Deus é uma parte vital do seu pensamento, uma parte vital da sua tomada de decisão, uma parte vital do seu estilo de vida, ou seja, a palavra de Deus é uma parte vital da sua vida. É algo que você lê todo dia. É algo que você acredita de capa a capa. É um padrão para a sua vida. As promessas de Deus estão aqui, o poder de Deus está aqui. Se você vai construir a verdade de Deus em sua vida, você vai construir uma barreira. Não estou dizendo que você nunca será tentado, naturalmente será tentado. Não vou dizer que você nunca vai vacilar porque ainda estamos nesse corpo e vivemos nesse mundo corrupto. Mas você terá um recurso e você tem uma defesa contra o diabo que, ouça, você vai falhar menos e menos e menos vezes. Você diz, bem, você sabe que eu vivo sozinho e estou passando por um momento difícil, isso é tão ruim. Você não está sozinho. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, pela própria confissão dele, ele está vivendo dentro de você. Ouça, se Jesus vive em mim, de acordo com sua palavra, eu tenho tudo que eu preciso para poder andar obediente diante dele. Então não posso culpar nada disso, a verdade é essa. Não posso culpar se eu ceder à tentação, não posso culpar nada nem ninguém. Alguém diz, quer saber? Simplesmente não cresci crendo nisso, bem, prepare-se para começar a acreditar, ou seja, se a verdade está aqui, creia. Jesus sempre diz, vá para a palavra, vá para a palavra, vá para a palavra. Eis o que meu pai disse. Você não tem que viver no pecado. Você não tem que ceder à tentação. Você diz, mas é tão forte. Claro que é forte. O diabo não aparece e diz, bem, eu quero te pegar, mas o que ele diz? Quero você. Então, tentação, ela não vem tão simples, clara e fácil. Ela vem com a força do diabo para derrotar você, te colocar para baixo, em incredulidade e fraqueza até que você ceda ao diabo. Você pode não crer nele, lembre-se disso. Isso não o remove. Você não acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, você acha que isso afeta Deus? Não afeta ele, afeta você. Então, não crer não afeta Deus, não crer afeta a pessoa que não é um crente. E quando eu penso em todas as promessas maravilhosas que Deus nos tem dado em sua palavra, como viver uma vida piedosa, andando em obediência a Ele, e todos nós que tentamos levar uma vida obediente a Ele, para nós é uma tolice tentar viver sem Deus. Existe uma dor e sofrimento e mágoa e rejeição, e todo o resto multiplicado muitas vezes para aqueles que não conhecem o Senhor. Alguém diz, bem, eu vou conseguir de alguma forma. Que isso? O que é alguma forma? Não, você foi enganado. A verdade é, se você nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador, está com problemas. Sabe que só tem uma maneira de viver, e viver direito, e é ter confiado em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Até que você entregue a sua vida a Jesus, e Ele entre em sua vida através do Espírito Santo, e Ele construa a defesa, e Ele comece a trabalhar em sua vida. E veja, não somos nós, é o Espírito de Deus vivendo em nós que responde à tentação quando obedecemos ao Senhor. Então, se está esperando até que um dia sinta que possa lidar com a tentação, nunca vai ser salvo. Mas se está disposto a dizer a Ele, Senhor, eu pequei contra Ti, continuei pecando contra Ti, não quero mais isso em minha vida. Eu quero Te pedir que perdoe meu pecado, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador pessoal pela fé. Eu creio que quando Ele foi para a cruz, pagou meu pecado por inteiro. E hoje eu entrego minha vida a Ele. Obrigado por essa mensagem, Senhor. E eu oro para que me ensines como viver essa vida no poder do Espírito Santo. Ele vai fazer? Sim, Ele vai. E se você é um crente nessa manhã, você agora não tem desculpa ao lidar com a tentação. Muito simples. Mensagem muito simples. Eis o que Jesus fez, eis o que vamos fazer. Mas Jesus conseguiu, vamos conseguir, vamos. Porque o Espírito de Deus, dentro em nós, vai nos capacitar
a passar por todos os tipos de tentação, sofrimentos e fardos da vida. Significa que nunca vacilaremos? Não, não significa. Porque somos humanos, vivemos nesse nosso corpo humano, vivemos num mundo corrupto, mau e vil. Mas seremos vitoriosos quando Ele tiver no controle de nossa vida. Amém? E Pai, quão gratos nós somos por essa maravilhosa passagem da Escritura, que é tão simples, tão clara, mas tão perfeitamente feita para os seus filhos, para nos mostrar como andar em vitória por toda a nossa vida. Nós chamamos, te louvamos, bendizemos e oramos para que o que quer que esteja acontecendo em toda a nossa vida, que nós recorramos a Ti, não em nossas próprias habilidades e talentos, mas em Ti. Crer em Ti, indo à Sua palavra e extraindo dessa fonte incrível, desse poço de verdade, exatamente o que precisamos para enfrentar todos os problemas, no nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.